Eu tenho certeza que você já viu a atitude dessa juíza aqui na internet, né? Se você não viu, calma que eu vou te mostrar tudo aqui no vídeo de hoje. E logo em seguida eu quero conversar diretamente com você que é advogado. Quero comentar um pouco no vídeo de hoje sobre a atitude do advogado, sobre como o advogado deve se portar nesse tipo de situação. Então assista um trechinho do vídeo e logo em seguida a gente comenta a respeito. Olha só. Sim, quem é a empresa Senhor do Ricardo? Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei Responde. sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não tô entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Por favor, que Repete. eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Gênesis no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratada para isso. Adriano. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Tá? Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira e... Não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só não Eu vejo... só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. E aí, o que você achou? Eu quero que antes de mais nada você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Qual que é a sua opinião a respeito da atitude dessa juíza nessa audiência. E de primeira mão eu quero informar aqui que o advogado tem o papel de proteger o seu cliente, a sua testemunha ou qualquer pessoa que esteja em uma situação como essa. O advogado jamais pode deixar o juiz falar dessa forma com a sua testemunha, com o seu cliente ou com qualquer pessoa na audiência. Isso porque não existe nenhuma hierarquia entre o advogado e o juiz. O ordenamento jurídico como um todo coloca o advogado, o juiz e o membro do Ministério Público em um mesmo patamar hierárquico. Lógico que cada um deles tem a sua função específica, cada um exerce uma função específica, mas ninguém está acima de ninguém nessa situação. O juiz tem a sua função de julgar, o advogado tem a sua função de defender, de fazer os seus requerimentos, de fazer os seus pedidos, e o advogado jamais pode aceitar que o juiz falte com respeito com qualquer pessoa na audiência. Eu sei que muita gente acredita que o juiz está em um patamar de superioridade pelo fato do advogado fazer requerimentos ao juiz ou pelo fato do advogado tratar o juiz com um determinado tratamento em uma solenidade ou algo nesse sentido, mas isso não é verdade. O advogado, o membro do Ministério Público e o juiz estão no mesmo nível hierárquico e devem ser tratados com o mesmo respeito. Neste caso, ninguém é submisso a ninguém. Na verdade, todos são submissos à lei, principalmente o juiz. Todos são submissos à lei e não existe hierarquia nessa relação. Então vamos lá, na audiência, cada parte tem a sua função. Ninguém manda em ninguém, ninguém obriga ninguém a fazer nada. O juiz, ele é quem dirige a audiência, eu sei disso. O juiz, ele é quem vai direcionar os atos da audiência, mas ele deve fazer isso com base em uma regra ativa. Existe uma solenidade na audiência que deve ser seguida pelo juiz e essa solenidade tem atos próprios, regidos lá no Código de Processo. Então até mesmo o juiz deve respeitar essa solenidade da audiência. Ele não pode simplesmente atropelar o advogado, atropelar o membro do Ministério Público
diálogo, alterar o tom de voz ou se dirigir a qualquer uma das partes de forma desrespeitosa. Isso porque o juiz dirige a audiência de forma técnica e não da forma como ele pensa ou como ele acha que seria melhor. Ele tem que dirigir a audiência de forma técnica conforme o Código de Processo. E outra coisa, o Estatuto da OAB diz claramente que o advogado e o juiz têm que estar no mesmo nível topográfico. Ou seja, não pode o juiz estar sentado numa cadeira mais alta, numa posição de autoridade, enquanto o advogado está lá embaixo, não. Todos têm que estar no mesmo nível para que as partes entendam que cada um comporta ali na audiência a sua função. Cada um vai exercer a sua função, são funções diferentes e nenhum pode se sobrepor à função do outro. Essa é a regra básica de processo. E não só isso, mas o mesmo estatuto diz que o advogado não pode ter receio nenhum do magistrado. Ele tem que agir dentro da sua função, dentro das suas atribuições, naquilo que lhe compete, não ultrapassando ali ou atropelando a autoridade do juiz, e muito menos o juiz pode fazer isso em relação ao advogado. Então o que eu quero deixar bem claro para vocês no vídeo de hoje é o seguinte: todas as partes em um processo judicial estão no mesmo nível hierárquico. O juiz não manda em ninguém, membro do Ministério Público não manda em ninguém, e muito menos o advogado. O advogado não está ali para colocar ordem. O juiz também não está ali para fazer com que as partes façam a sua vontade. Não. Aquele ato solene acontece de acordo com os preceitos que já foram estabelecidos na lei processual. E todos devem respeitar a lei processual. Inclusive o juiz que dirige a audiência. E você, como advogado, tem o dever de fazer com que o juiz haja nos estritos limites da lei processual. Se o juiz ultrapassa esses limites, você, como advogado, deve agir imediatamente para colocar o juiz no lugar dele, ou qualquer parte que esteja extrapolando a sua função processual. Isso significa que, se qualquer das partes desrespeitar o seu cliente ou a sua testemunha, você, advogado, deve agir imediatamente e não permitir que essa situação ocorra. Por exemplo, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, diz que o magistrado, o juiz, ele deve tratar todas as partes com urbanidade. Se o juiz ultrapassa essa tratativa de respeito, o advogado deve agir. O advogado deve imediatamente interromper o ato e chamar a atenção do juízo para que tudo se normalize nesse ato solene. O advogado não pode deixar isso passar batido, porque isso vai parecer para todos os que estão envolvidos naquela audiência que o juiz ele tem uma superioridade em relação a esse ato, e isso não é verdade. E se todos têm o mesmo nível hierárquico, no caso dessa juíza que eu te mostrei no vídeo de hoje, a urbanidade e o respeito passaram muito longe. Quando essa juíza ela exige que o rapaz diga o que a senhora deseja, excelência, isso não faz parte da solenidade da audiência. E isso também não é fundamento para descaracterizar ou retirar de pauta o depoimento daquela testemunha. Isso não tem nenhum fundamento prático, isso não tem nenhum fundamento jurídico para justificar essa atitude. Isso apenas demonstra uma atitude extremamente arbitrária, autoritária e apenas para satisfazer um mero capricho da magistrada. E tem um detalhe em relação a isso, tá? Isso pode até mesmo configurar um crime de acordo com a Lei de Abuso de Autoridade. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Olha só. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Veja só, a situação é extremamente séria e você, como advogado, se passar por uma situação parecida, você deve agir imediatamente. E aqui nesse vídeo, de forma bem rápida, eu vou dizer como você, advogado, deve agir numa situação parecida com essa. Presta atenção, a primeira coisa que você, advogado, deve fazer é gravar todas as audiências. Você tem que produzir prova dessa forma de abuso. Se você não tem a gravação dessa audiência, como que você consegue provar que o juiz agiu com abuso de autoridade diante da sua testemunha ou do seu cliente? O próprio Código de Processo Civil autoriza que o advogado faça a gravação dessa audiência, justamente para garantir a segurança desse ato. Então você que é advogado, que faz muitas audiências aí no dia, você precisa aprender a gravar as audiências que faz, para se proteger, para proteger o seu cliente, para proteger as provas que estão sendo produzidas nesse processo e também para que você possua provas de um possível abuso do judiciário ou do Ministério Público ou do advogado da outra parte ou de qualquer pessoa envolvida nesse ato solene. E outra coisa, jamais deixe que o juiz altere o tom de voz com seu cliente. Jamais deixe que o juiz altere o tom de voz com a sua testemunha ou trate-os com falta de respeito ou com algum tipo de vocabulário desrespeitoso. Você, como advogado, deve proteger o seu cliente, deve proteger a sua testemunha, não permitindo que o juiz trate-os dessa forma. Quando isso acontecer na audiência, você, advogado, deve imediatamente interromper o ato, dizer pela ordem e chamar a atenção do juiz nesse sentido. Não tem problema, você é advogado, você pode chamar a atenção do juiz sim, porque isso
isso pode ser configurado um abuso de autoridade e você não pode presenciar isso tudo e ficar calado. É muito simples, basta dizer, pela ordem, excelência, vamos manter o respeito aqui na audiência, nós estamos diante de um ato solene, respeitoso, urbano, todo mundo aqui está falando com calma, todo mundo está ouvindo Vossa Excelência com perfeição, não precisa gritar, não precisa alterar o tom de voz. Se alguém não entender alguma palavra ou alguma expressão de Vossa Excelência, nós simplesmente pediremos para que Vossa Excelência repita, mas vamos manter a ordem, vamos manter o respeito e o tom de voz nessa audiência para que os trabalhos possam ocorrer de forma urbana e respeitosa. Basta que você se pronuncie dessa forma, porque você, como advogado, não pode deixar o juiz destratar a sua testemunha, o seu cliente ou quem quer que seja na audiência. E se mesmo depois de você chamar a atenção do juiz isso ainda permanecer, é importante que você exija que o juiz registre em ata esse comportamento, essa atitude. Isso tem que estar registrado na ata de audiência para você poder posteriormente tomar suas providências. E se mesmo assim o juiz se negar a constar isso na ata de audiência, você tem que fazer um requerimento já nessa audiência para que o juiz se declare suspeito para julgar esse caso. Ele não está em condições de julgar esse caso pela parcialidade. Então você, como advogado, não pode aceitar isso e deve constar na ata de audiência esse requerimento. E se de tudo o juiz ainda assim se negar a se julgar suspeito e quiser sim ser o juiz julgador desse caso, você precisa urgentemente pedir a suspensão da audiência, a redesignação dessa audiência. E é importante também que você peça a presença de um representante da OAB nesse ato, mas você não pode permanecer na audiência dessa forma, senão o seu cliente vai ser prejudicado, ele pode ser humilhado e desrespeitado pelo juiz ou pelo advogado da outra parte, e você pode ter prejuízos processuais e o seu cliente vai se sentir totalmente desprotegido. Então você, como advogado, assim como eu disse desde o início desse vídeo, você tem o dever de proteger o seu cliente, a sua testemunha. E se o juiz se resistir quanto a isso, você tem que pedir a suspensão da audiência, se retirar do ato e exigir a presença de um representante da OAB. Ou você toma essa atitude, ou seu cliente vai estar desprotegido. Ou você toma essa atitude, ou você vai ter prejuízos processuais. E você pode tomar essa atitude sem medo, porque, como eu disse desde o início, não existe hierarquia entre o juiz, entre o advogado e entre o membro do Ministério Público. Todos são iguais, todos exercem as suas funções, e se todos agirem com respeito, o ato flui normalmente. E outro detalhe que é importante, que eu esqueci de falar, se o juiz se recusar a ouvir o depoimento do seu cliente, o depoimento de alguma testemunha, por um mero capricho, como aconteceu no caso desse vídeo, você tem que registrar os seus protestos, para que isso conste no ato e para que sirva de subsídio para você fazer um recurso lá na frente ou apresentar esse material, esse conjunto de provas na corregedoria, enfim, tomar suas providências como advogado. Mas você não pode deixar essa situação passar batido. Você tem que proteger o seu cliente. Agora eu quero saber o seguinte, você que é advogado, você já passou por uma situação parecida com essa? Deixa aqui nos comentários que eu quero entender como que essa situação se opera na prática, porque eu já ouvi histórias extremamente absurdas de colegas que foram humilhados em audiência, de colegas que foram rebaixados em audiência pelo magistrado, por membros do Ministério Público e até mesmo pelo advogado da outra parte que age de forma extremamente antiprocessual, antiprofissional. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver um pouco sobre a sua história e se esse vídeo serviu para te ajudar de alguma forma, deixa o seu like e compartilhe também esse conteúdo com aquele colega que você acha que vai precisar saber desse conteúdo que eu expus no vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Te espero aqui em outra oportunidade para a gente discutir mais sobre esses temas voltados ao universo jurídico e aguardo seu comentário para a gente discutir sobre ele. Um abraço e até a próxima.